Antes, porém, gostaria de reforçar a ideia desses livros que eu vou mostrar para vocês. Um homem sem livros será sempre um homem pobre. Por mais que se tenha dinheiro, você precisa ter livros e seu conhecimento. Não livros de enfeite, mas livros que você abra, que você leia. Já falei sobre esse livro. E tudo o que eu falar aqui, com todos os possíveis erros, eles serão dissipados ao ler esse livro. É uma fonte confiável. Temos aqui a Gênese do Pensamento de Galileu, um livro de um amigo meu, tão bom quanto. O livro conta a história desse grande gênio, que nós consideramos o avô da física, ou o pai da física, já que o avô será tratado por nós como os avós, Arquimedes, Aristóteles e todo aquele pensamento dos gregos sobre uma ciência. Temos aqui Patativa da Sadeia. E o que tem a ver com física? Nada. Mas tem a ver com poesia. E a poesia com a sua mais pura inocência. Para vocês que acreditam em mitos, temos um livro que trata sobre mitos. Aqui, por exemplo, tem uma história que eu adoro, que foi contada e recontada em muitos episódios da nossa vida, que é a história do Minotauro, a história de Teseu, que vai enfrentar meio homem, meio touro. Além dessa história, temos outras histórias maravilhosas. Vejam esses dinossauros, os maiores habitantes da nossa terra antiga. São de brinquedo, dá para ver. Óbvio. Esse aqui é apenas um personagem que eu adoro. É o Marcos Wazowski. Ele é muito engraçado. Temos aqui o livro Anazus e a Esfera. Um livro escrito pelo professor Roberto Castro. É um conto, um livro cheio de mistérios e de ensinamentos. Tem também um enigma nesse livro. E por que não a arte sagrada do jogo? O jogo mais mágico que existe, o xadrez. E a frase aqui é bem esclarecedora. O xadrez, como o amor, como a música, tem o poder de fazer os homens felizes. Eu acredito nisso. Para quem não conhece, Malbatanã, um clássico da literatura, para os matemáticos e para os físicos se divertirem com seus contos matemáticos. Divertidíssimo. E por que não falar de sonhos, de extrapolar os limites? Esse livro eu li quando eu tinha 16 anos. Meus 16 anos. Uma obra-prima. Fernando Capelo Gaivota. A minha biblioteca não é muito grande, mas ela é composta de livros que eu li. Podem ter certeza disso. Continuando essas histórias e a história da ciência, vamos lembrar que a Terra teve estes animais. E para vocês que não acreditam nos dinossauros, tem gente que não acredita nos dinossauros. Pasmem. Nós temos fósseis, ossos, montados
nos melhores museus do país, do mundo. E esses fósseis, hoje, calculados com a sua idade, por um processo chamado datação do carbono, que dá uma real precisão de quando esses animais existiram. Eles não estão mais entre nós. Provavelmente um meteoro destruiu a vida desses animais. E milhões de anos depois, nós, por um processo evolutivo, passamos a dominar este planeta. Se você é um biólogo, certamente leu o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Um marco na história da ciência. Assim como o livro de Galileu, diálogo sobre os principais sistemas do mundo, onde ele aborda um tema muito importante, que é o movimento da Terra. Algo que nós não conseguimos perceber, porque estamos nessa nave. E para demonstrar isso, ele criou o que nós chamamos de referencial inercial. Quando você está em um referencial inercial, você não percebe que está em movimento. É o que acontece com nós aqui na Terra. Complexo, viola o nosso senso comum, mas é uma verdade. Então, meus amigos, a ciência física, ela começou com uma grande discussão. Era como o nosso sistema solar é formado. Se é a Terra, o nosso planeta, o centro do universo, ou se é o Sol, o centro do universo. Acompanhe comigo aqui agora no quadro. Nós temos Aristóteles fazendo essa discussão com Aristarco. Aristóteles versus Aristarco. Aristóteles, o pai da lógica, um homem respeitadíssimo, que falava sobre vários temas da sua época. O Aristarco também, mas entre o prestígio de Aristóteles e o prestígio de Aristarco, Aristóteles vencia. E o Aristóteles defendia que a Terra fosse o centro do universo, o centro do nosso sistema solar. Então Aristóteles defendia o geocentrismo, enquanto o Aristarco o heliocentrismo. O deus Hélios, para quem não sabe, que é o deus Sol. Então era um sistema formado entre o Sol e o que girava em volta dele. Ou um sistema que tinha a Terra e o que girava em volta dele. O senso comum, e eu não posso negar, atrapalhou a ciência há muito tempo. E nos engana até hoje. Todo dia que eu acordo, me parece que é o Sol que está se movendo. Eu não consigo perceber o movimento da nossa Terra. Levaram muitos anos para que o homem conseguisse, além de viajar ao espaço, para ter certeza que a Terra estava girando, fazer um experimento que comprovasse isso. E o experimento chama-se pêndulo de Foucault. Nós vamos discutir esse movimento. Eu vou fazer um experimento que alunos fizeram nas universidades do mundo todo e fizeram aqui no Brasil também.
Nós vamos simular esse movimento em aulas futuras, para que vocês possam ver esse fenômeno de que a Terra está girando. Não esqueçam disso, não esqueçam de cobrar de mim. Pêndulo de Foucault. Então, aqui o Sol, como centro do sistema, é o heliocentrismo. E a Terra, como centro do sistema, é geocentrismo. Geo de terra, hélio de Sol, Deus Hélios. Pois bem, o Aristóteles já tinha sua teoria dos 4 elementos, a teoria dos graves, onde ele falava que um corpo voltava ao seu local natural. E era por isso que uma pedra voltava para o solo, porque o lugar natural dela era a terra. É por isso que existe a chuva, porque a água deve retornar para o mar. Retornar para o mar por quê? Porque lá é o seu lugar natural. Por isso a chama, o fogo, tem uma inclinação a subir, que ela deve ir em direção ao sol, em direção à parte suspensa, fora da terra e da água. Assim, Aristóteles explicava vários fenômenos. Então, nesse período, ele venceu essa disputa. E o geocentrismo continuou por muitos anos, sendo alimentado, sendo apoiado por outros pensadores. Um deles, podem perceber, 100 anos depois de Cristo, aproximadamente, Cláudio Ptolomeu. Ainda assim defendia que a Terra era o centro do nosso sistema solar. Os anos se passaram, novas ideias surgiram, guerras, mortes, transformações sociais, e nós já estamos aqui no período de 1500. E aí nós temos Nicolau Copérnico e uma revolução copérnica. O Nicolau Copérnico é o primeiro a retornar ao passado e mostrar que o nosso sistema ele é de fato heliocêntrico. Mas as ideias de Copérnico ainda defendiam a ideia de trajetórias circulares. Eram experimentos ou maquetes que partiam dessa ideia, da ideia da perfeição do círculo. A física foi feita de erros. E a partir das comprovações, ela foi se fortalecendo, criando uma estrutura que lhe dá hoje essa soberania entre as ciências. Nicolau Copérnico afirma e defende a tese do heliocentrismo. Baseado nessa ideia, seguimos no tempo e podem perceber que pela diferença de nascimento, 30 anos aproximadamente, nasceu Kepler, Johannes Kepler. E Kepler vai buscar nos trabalhos e nas anotações de Tycho Brahe todo um material que ele, com sua habilidade matemática, transformaria em 3 leis. E agora leis fundamentais da física, as leis que determinam como é de fato o nosso sistema solar. Até os trabalhos de Kepler ficarem publicados, muitos planetas foram descobertos. A ideia de que planetas eram estrelas errantes, estrelas que se moviam, como nós olhamos para o céu e vimos o planeta Vênus e chamamos de estrela, chamada estrela d'alva. Ela não é uma estrela, ela é um planeta que reflete a luz do Sol com grande intensidade. E nós daqui pensamos que ela é uma estrela, quando de fato não é. Vejam, e agora
agora eu vou ter que falar dessas 3 leis de Kepler. A primeira lei, a lei das órbitas. E o que diz a lei das órbitas? A lei das órbitas, que diz o seguinte: os planetas descrevem em torno do Sol trajetórias elípticas. Então aqui nós temos a nossa Terra. Desculpem eu exagerar no tamanho da Terra. Se o Sol fosse nessa proporção, a Terra aqui seria do tamanho de um átomo. Então desculpem, mas é só para ilustrar a lei das órbitas. Então as trajetórias são elípticas, no formato da elipse. E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Quando a Terra e os demais planetas estão distante do Sol, nós chamamos essa região de afélio. Quando a Terra está próxima do Sol, nessa região aqui, nós chamamos de periélio. Então, esse movimento que a Terra tem em torno do Sol dura o que nós chamamos de ano, 365 dias. Vejam, pessoal, vejam, meus alunos, o que nós chamamos de ano é o tempo que o nosso planeta e os demais planetas levam para dar uma volta numa trajetória elíptica em torno do Sol. E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Isso não foi encontrado aleatoriamente. Foram feitos milhares de cálculos. Kepler se debruçou sobre aqueles números, sobre aquelas anotações, procurando relações entre elas. As anotações de Tycho Brahe. Foi baseado nessas anotações que ele percebeu que existia um raio médio, que não era um raio único, ou seja, não era uma trajetória circular, era uma trajetória elíptica. E foi assim que ele publicou esse primeiro enunciado. Repetindo, para que vocês jamais esqueçam. Lei das órbitas de Kepler. Os planetas descrevem em torno do Sol trajetórias elípticas. E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Eu me lembrei do filme Uma Babá Quase Perfeita. Tem uma cena em que um homem com a minha idade faz uma demonstração com dinossauros. E ele narra com essa lentidão. O personagem, interpretado por Robin Williams, pega aqueles brinquedos e dá uma animação. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Lá vem o dinossauro. Tá. É importante que vocês entendam isso. As minhas limitações físicas. Mas as aulas divertidas estarão com o professor Mr. Bat. Eu, professor Oráculo, trabalharei com esses conceitos antigos, com essa lentidão, mas não deixe de assistir às nossas aulas. O importante é você assistir uma aula após a outra, ligando suas ideias, gerando suas dúvidas, aparecendo os seus esclarecimentos. Então, seguindo, a segunda lei
as áreas. Segunda lei de Kepler. Lei das áreas. Os planetas varrem áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Vejam, pessoal, essa questão em vestibulares pode lhe trazer um certo constrangimento. Olhando para essa figura, com certeza diríamos que essa área é maior que essa. E é. Não vou mentir para vocês. Mas se a questão estiver tratando da lei de Kepler, segunda lei, lei das áreas, e ela disser no seu enunciado que o tempo que o planeta levou para percorrer este pedaço, delta T1, foi igual ao tempo que o planeta levou para varrer esta área, um delta T2. Se delta T1, intervalo de tempo que varreu essa área, for igual ao delta T2, que varreu aquela área, nós podemos garantir que a área 1 é igual à área 2. Até por uma questão de arrumação, eu vou chamar aqui de delta T2 para ficar com a área 2. E aqui de delta T1 para ficar com a área 1. Então, se o intervalo de tempo que varreu essa área, delta T1, foi igual ao delta T2, delta, variação do tempo, intervalo de tempo, garantimos que A1 é igual a 2. E para encerrar, a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos.